Fala aí, palestrinos. Em jogo pouco movimentado, o Palmeiras empata contra o Santos aqui na Vila Belmiro, né? Um jogo bem pouco movimentado, com bem pouca chance para os dois lados. O Palmeiras aí arranca um pontinho, né? E fica aí 3 pontos de distância do Botafogo, mas ainda continua aí colado na liderança, né? Então vamos ver aqui os detalhes do jogo, os comentaristas falando. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e vamos pro vídeo. O Botafogo venceu o Fluminense, venceu bem, jogando belo futebol. O Palmeiras só empatou com o Santos na Vila Belmiro e com isso o time do Santos, o time do Palmeiras aumenta a diferença, né? O Botafogo passa a ter 3 pontos de vantagem com relação ao time do Palmeiras na liderança do campeonato. São Paulo meteu 4 no Vasco da Gama. Vamos ver se foi realmente uma grande partida, como é que isso foi. De qualquer forma, o São Paulo termina o sábado de forma positiva e o Palmeiras aumenta a sua desvantagem com relação ao Botafogo. Boa noite, Bruno Prado. Boa noite a todos. E o Palmeiras é o único invicto do campeonato, né? Foi outra coisa que aconteceu nesse sábado, né? O Fortaleza estava invicto, perdeu para o América, primeira vitória do América no campeonato, e o Fortaleza agora não está mais invicto, só o Palmeiras invicto no Campeonato Brasileiro, mas com 3 empates, por isso o Botafogo na liderança. Botafogo só perdeu uma para o Goiás, ganhou todas as outras. Então um campeonato que começa com equilíbrio. E Santos e Palmeiras, o jogo que acabou agora há pouco, daqui a pouco o Piperno está com a gente, daqui a pouco também o Fausto Favara. Santos e Palmeiras, a gente sempre espera um jogo de muitos gols, um jogo com pegada forte. Jogar na Vila não é fácil. Parece que não foi isso não, né? Foi um 0-0, né? Não foi um jogo de tantas oportunidades. Até nas finalizações, o Santos finalizou mais, o Santos finalizou 11 vezes, o Palmeiras 9, né? Foi a estatística colocada no final do jogo. Não foi uma grande partida. O Palmeiras é um time que, mesmo quando não joga bem, dificilmente ele perde. E hoje aconteceu mais uma vez. Não foi um grande jogo do Palmeiras, mas não perdeu. Palmeiras também em 3 competições, já tem um jogo no Paraguai no meio de semana. O Santos também joga no Chile pela Sul-Americana. Então, quem está em 3 competições, e muitos ainda estão em 3 competições, não tem descanso, é jogo em cima de jogo, viagem em cima de viagem. Mas, de qualquer maneira, é um Palmeiras que perde muito pouco, né? O Palmeiras perdeu 2 jogos esse ano até agora, no Brasileiro nenhum. No ano passado inteiro foram 7 derrotas. A gente sempre coloca uma comparação Palmeiras e Flamengo, porque são os 2 times dominantes no futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos. O Palmeiras, somando o ano passado e esse ano, perdeu 9 jogos. O Flamengo só esse ano perdeu 11, que é até uma diferença de característica, né? O Palmeiras ele perde muito pouco. O Palmeiras, quando não joga tão bem, ele consegue pelo menos empatar, consegue não perder, né? O Flamengo é mais assim, de tem que jogar muito bem para ganhar. Quando não joga bem, não consegue os resultados, mas de qualquer maneira é mais um pontinho para o Palmeiras. Empatar na Vila não é ruim, né? O Palmeiras não perde do Santos há muito tempo, mas não vai ganhar sempre. Acho que o empate na Vila Belmiro, no campeonato de pontos corridos, não é um mau resultado, não. Boa noite, Fábio Piperno. Teoricamente, a parada do Botafogo era mais difícil. Teoricamente, o Palmeiras poderia até superar o Botafogo, mas a verdade é que termina o sábado com o Botafogo aumentando a diferença, 18-15. Foi para isso mesmo, o Palmeiras não fez uma boa partida. Eu vi Fluminense e Botafogo, posso te garantir que a vitória foi absolutamente merecida do Botafogo. Boa noite, Flávio, Bruno, boa noite, nossa audiência. O empate na Vila foi justo, sim. Ninguém foi muito melhor que o outro. O Palmeiras teve um bom momento lá no primeiro tempo, depois um outro no comecinho do segundo. Mas não foi nada, assim, de arrancar suspiros aí do torcedor. Foi um jogo muito disputado, aguerrido. O Santos marcando muito bem. E vejam, o Santos, e eu chamava atenção para isso outro dia, né? Acho que ontem, né, a gente conversou no bate-pronto, né? O Santos, a exemplo do São Paulo, defensivamente melhorou muito. Ele vai trocando as peças, mas a organização defensiva do Santos é outra. Então, o Santos perde a bola, a recomposição é rápida, todo mundo ocupa espaço e quem jogar contra o Santos vai ter cada vez mais esse tipo de dificuldade. Agora, o Santos também não tem um meio-campo criativo. Então, também não vai ser um Santos lá de grandes jogos. Mas
é um Santos que vem mostrando mais, né, acho que mais do que se imaginava no início do campeonato. O Bruno falou bem, são dois times com, enfim, um calendário muito cheio. Palmeiras no segundo tempo, na metade do segundo tempo era visível a queda técnica de alguns jogadores chaves, né, como o Veiga, o Dudu, o próprio Rony, que não está, né, tecnicamente tão bem. Depois disso, entraram os meninos, o Luiz Guilherme, o Hendrick, para tentar dar um novo gás, mas também não foram lá tão bem sucedidos, né? E o empate acabou ficando justo. E olha, Flávio, parabéns ao Botafogo. O Botafogo faz um início de campeonato espetacular. É um time que não se classificou para o quadrangular do campeonato estadual, mas usou o que veio depois para se preparar bem. Então ele foi inteligente e eu acho que merece essa posição de destaque. Fausto Favara, muito boa noite. Aqui narrou esse clássico lá da Vila Belmiro. O Santos está invicto dentro de casa na temporada. Como mandante, jogou 14 jogos, ganhou 7 e empatou 7. E o Palmeiras mantém uma invencibilidade de 13 jogos na temporada, 9 vitórias e 4 empates. A única coisa que parece que o jogo podia ter sido melhor, né? Flávio, boa noite para você. Flávio, primeiro eu queria dar os parabéns ao Rueda. Sabe por quê? Porque ele bancou o Odair e ele tá bancando o Odair. Com todas as dificuldades que o Santos tem, financeira, de elenco, né? O Odair passou por situações bem delicadas, cobrança da torcida, cobrança da oposição, cobrança da situação, cobrança de todo mundo. E ele bancou o Odair. Eu acho isso excepcional. Não acho o Odair o melhor dos melhores, mas é um bom treinador, é um cara que pode contribuir muito para esse elenco do Santos, tá motivado, tá feliz, a gente vê isso quando ele fala na coletiva dessa garotada do Santos que vai surgindo e inevitavelmente o Santos precisa realmente dessa garotada por falta de opções, né? E talvez queime até um pouco a largada, mas faz parte. Vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. O Santos não tem recursos financeiros. O Santos sempre foi atrás dessas peças da base para tentar solucionar alguma coisa. Esse garoto, o David, é muito bom jogador mesmo. É um jogador ousado, é o que o Pipero falou durante o jogo. É legal você ver o Luiz Guilherme sendo ousado, o David sendo ousado do lado do Santos. O Hendrick indo pra cima também. O primeiro tempo foi um bom primeiro tempo, muito bom primeiro tempo. Segundo tempo, o Palmeiras eu achei que ia começar arrebentando. E começou nos primeiros 5 minutos. Depois teve uma queda muito grande, tanto o Palmeiras quanto o Santos. E aí o Santos, aí o clássico virou esse clássico que a gente viu no final. Um clássico sem grandes emoções. Agora, o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bacana, cheio de alternativas, onde as duas equipes estavam tão motivadas em campo. O Santos começou numa pressão incrível o jogo, apertando a saída de bola do time do Palmeiras. Até falei pro Pipeno que iria durar pouco e durou pouco mesmo, que os caras não iriam aguentar até o final. Eu acho que foi justo o empate em 0-0. Se tivéssemos ali 1-1 também não seria injusto, enfim, nada de extraordinário, 2-2, 3-3. Mas foi um jogo, na média, um jogo interessante. Ô Bruno, o Fábio Carilli, ele pegou um Corinthians, eu não lembro exatamente o ano, você deve lembrar por certo, e o Carilli falava assim, tudo que eu estou fazendo está dando certo. Esse Botafogo pode ser o Corinthians do Carilli, porque a gente imaginou, ele perdeu a invencibilidade contra o Goiás, que deu a cota, né, já subiu, comparando com aqueles times que chegavam, ficavam em primeiro lugar, depois começavam a cair, tchau. Mas hoje o time jogou com a personalidade absoluta, ganhou dominando o Fluminense. Será que podemos ter uma surpresa deste nível nesse campeonato? Aquele Corinthians foi campeão em 2017. O Corinthians do Carilli fez um excelente primeiro turno, não perdeu nenhum jogo. Depois teve uma queda no segundo turno, mas tinha uma boa vantagem e ninguém conseguiu pegar, né? O Palmeiras se aproximou, né? Teve até um confronto direto em Itaquera, já na fase reta final do campeonato, que o Corinthians venceu e ali que ele confirmou mesmo que seria o campeão brasileiro. Acho que hoje nós temos times mais consolidados, fortes do que naquela época. Eu acho muito difícil que o Botafogo seja, assim, de fato, um concorrente direto ao título. Claro que a gente tem que respeitar o que eles estão fazendo nesse começo de campeonato. Vaga em Libertadores, acho sim, aí eles podem brigar. Ano passado o Botafogo, esse time ele começou a ser formado no ano passado. O Botafogo virou SAF, foi comprado pelo John Textor,
O time que jogou o Carioca do ano passado e a Série B do ano retrasado é totalmente diferente desse time. Esse time foi sendo montado com a Série A em andamento no ano passado e chegaram mais de 20 jogadores durante o campeonato, que formaram esse elenco que está aí hoje. Para esse ano foram poucas contratações. Então, é um time que tem onde eles foram pegar jogadores, é curioso, que são atletas que saíram do Brasil cedo, rodaram aí o mundo e que não tiveram, assim, não são grandes destaques. O Tiquinho, acho que foi o que chegou a ter um pouco mais de destaque lá fora, pelo Porto, chegou a ter um bom momento. O Júnior Santos jogou no Japão, aí tem jogador que fez carreira jogando na Turquia, é esse estilo de jogador que foi para Portugal, jogou em time pequeno, voltou. Então é esse estilo de jogador que o Botafogo está apostando. Eu acho que a briga deve ser mais pela Libertadores, mas a gente tem que respeitar esse início de campeonato. Para mim, o Palmeiras é o principal candidato ao título brasileiro. O Fluminense mesmo, claro que é tudo um começo, mas está sentindo a maratona de jogos. É um time que no mata-mata acho que pode encarar qualquer um, mas nos pontos corridos pode ter esse problema. E quem, na teoria, deveria brigar com o Palmeiras é o Flamengo, que aos poucos vai se acertando, mas é um Palmeiras que não perde ponto. Hoje perdeu 2 pontos, mas sempre soma, né? Dificilmente ele perde jogo. Então acho que pode ser um pouco tarde, mesmo sendo início de campeonato, para o Flamengo começar a embalar mesmo para tentar pegar o Palmeiras. Mas eu acho que o Botafogo vai ficar na parte de cima, sim. Piperno, esse empate foi uma oscilação do Palmeiras? Flávio, não me surpreendeu. Eu achava que seria assim, um jogo duro, né? Porque eu insisto muito nessa evolução defensiva do Santos. Então o Santos vinha de 2 vitórias brasileiras, ele fez um 0-0 contra o Bahia e outro 0-0 hoje. Então veja, é um Santos que passou a sofrer poucos gols. E contra o Vasco tomou a pressão o segundo tempo inteiro e segurou 1-0 ali. E segura. Então eu acho que, veja, todo o trabalho que o Odair faz, ele consegue organizar defensivamente o time dele. A gente pode até contestar o que às vezes o time não tem lá de criatividade e tal, mas ele defensivamente organiza bem.